Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Gustavo, do seu, do meu, do nosso canal dos FDP, Filhos do Pai ou Filhos da Pátria. E no dia de hoje, 30 de novembro de 2016, o nome desse canal nunca esteve tão adequado quanto a situação pela qual o Brasil está vivendo e o mundo também. Infelizmente, nós estamos vivenciando no nosso país um autêntico filme de terror, infelizmente. Infelizmente, o que aconteceu ontem no nosso país demonstra o que eu já havia, através das pesquisas e do desenrolar dos acontecimentos, não que eu fiz uma previsão ou que eu seja um profeta, não é isso. Mas, ainda que custemos acreditar, o nosso país está vivendo dias pré-guerra civil. Ontem, em Brasília, foi uma batalha campal, onde carros foram incendiados, o carro da reportagem da TV Record viraram um carro e arrastado até perto do espelho d'água. Depois, dentro do Congresso, Congresso, não é parlamento, muita gente fala parlamento, mas é Congresso, aquelas 10 medidas, das 10 medidas, apenas 2 passaram na sua integridade, e as demais sofreram intervenções dos sujos, dos sem-vergonhas e safados que ostentam o título de deputado ou de político, ou políticos no plural. E também não podemos deixar de comentar aqui o fato de que essa rede esgoto, que é o quarto poder no Brasil, aproveitou-se da desgraça do time de futebol da Chapecoense para alienar o povo brasileiro, não reportando o que estava acontecendo em Brasília, mas sim 100%, eu poderia dizer 90% da programação foi sobre o desastre. Então, eu estou aqui para dar continuidade ao hangout que tivemos na segunda-feira sobre o decálogo de Lenin e os 10 mandamentos da ideologia socialista, a segunda parte, e também para dar a minha opinião sobre esses assuntos. Muito bom dia, Marclay Ferreira Miranda, quer dizer, bom dia para mim, boa tarde para vocês, né? Luiz Gato Preto, ele colocou um bando de ratos imundos, é verdade. Ed Summers in Veritas, boa tarde, Gustavo, muito boa tarde para você. Para mim é bom dia, para vocês, boa tarde. São 9h06 aqui, 12h06 aí no Brasil, então boa tarde para vocês. O Luiz Gato Preto ainda diz, ratalhada maldita do inferno. Ed Summers in Veritas, estava pensando nisso, mais uma cortina de fumaça com o pesar dos familiares, correto. E o Luiz Gato Preto continua, essa gente é muito má. Patrícia Souza, bom dia, boa tarde para vocês, tá bom? Vocês me saúdam com bom dia e eu saúdo vocês com boa tarde. Kleber Mendes, intervenção militar já. Damares Bezerra, bom dia, Gustavo, muito bom dia também para você, Damares. 12 pessoas agora, juntamente comigo. Vamos lá, meus amigos, vamos ao que ocorreu e, infelizmente, o mundo não teve ciência, principalmente vocês aí no Brasil, porque a rede esgoto, que é o quarto poder no Brasil, simplesmente alienou ou se negou a notificar o que estava acontecendo. Parece, não sei a extensão, até que ponto é verdade, que os repórteres da Rede Globo foram ordenados a não falar nada, não comentar nada sobre o acontecido ontem em Brasília e focar
todas as suas atenções no desastre do time da Chapecoense. Aliás, quero aproveitar aqui a oportunidade para estender o meu cordial e sincero desejo de pêsames aos familiares, não somente dos jogadores, como também dos jornalistas, das pessoas que estiveram ali no avião e que, infelizmente, perderam suas vidas. E vamos comentar sobre isso agora, eu quero comentar sobre isso. Muito bem, depois de passar da emoção, a tristeza ainda permanece. Eu não sou natural do estado de Santa Catarina, mas sou brasileiro, e como todo brasileiro, penso que, poxa, uma coisa que abateu-se sobre nós, sobre a nação, afetou inclusive a Colômbia. Aliás, parabéns à atitude do presidente do clube da Colômbia, que ia disputar a partida contra a Chapecoense. Eles abdicaram do título que por direito era deles e pediram à Conmebol que declarem a Chapecoense como campeões. Atitude de seres humanos, de gente de um nível superior. Muito obrigado mesmo, o que vem estreitar ainda mais e mais os nossos laços com o povo colombiano. Isso realmente é uma atitude rara de se ver nos dias de hoje, difícil de se ver nos dias de hoje, e mostrou que nem tudo está perdido. São pessoas assim que realmente fazem a diferença no mundo em que vivemos. E nos demais países também, na Inglaterra, eu, por exemplo, eu torço pelo Liverpool, e sempre quando o Liverpool vai começar uma partida, a torcida canta aquela linda música You Never Walk Alone, e eles fizeram todos, literalmente, 1 minuto de silêncio. Não é 1 minuto de silêncio como no Brasil, que as pessoas aproveitam para fazer selfie, para ficar gritando, uma total falta de respeito. Não. Foi 1 minuto de silêncio, realmente de silêncio, uma atitude muito respeituosa. O goleiro do Manchester United, o De Gea, também, e vários outros jogadores expressaram a sua dor pelo Twitter, e realmente é algo que chocou o mundo do futebol. Então vamos comentar o acidente. Tem muita gente que comentou que isso foi mais um sacrifício Illuminati. Mais um sacrifício Illuminati. Ok. Antes, porém, tem mais gente aqui entrando aqui. Deixa eu saudar a todos. Damares Bezerra, bom dia, Gustavo. Angélica Mendes, boa tarde, muito obrigado. Sérgia Santos, oi, Gustavo, boa tarde. Tudo de bom para você, Sérgia? Diego Costa, bom dia, Gustavo, obrigado. Humberto Portela, STF abortista. André Saraiva, paz esteja convosco, Gustavo, estou fazendo almoço e assistindo a live. Guarda um pouquinho para mim aí. Marclay Ferreira Miranda, Gustavo, anda comentando que essa tragédia foi um plano Illuminati, comparando com outros de 96, 2006 e 2016. Acredita? Gente, boa tarde, Gustavo, bom dia, Gustavo, tudo de bom a você e família. A Corina, Liliane Lima também estão aí presentes. Helder Coelho, bom dia. Saulo Zuculo, bom dia. A Liliane Lima disse, gente, na noite da queda do avião, passou na Globo um filme de queda de avião com muita tragédia. Muito bem, vamos então comentar sobre isso. Foi uma sucessão de erros. Eles tiveram que voar, parece que, para a Bolívia, e lá não foi permitido um Airbus fazer o transporte da equipe, e aí contrataram essa empresa pequena que pertence ao piloto que estava pilotando o avião que já os havia levado uma outra oportunidade. O nome da empresa Lamia, que significa a minha, lá na Bolívia. Sendo que
O piloto, ele fazia parte da Força Aérea Boliviana e decidiu sair para fundar a sua própria empresa, segundo comentários de um piloto experiente. Agora, para que isso sirva de lição, até o mais experiente de todos, seja qual for a área, também comete erros. E, infelizmente, não estou aqui julgando, mas o que até agora foi apurado, que esse piloto, por mais experiente que fosse, ele também cometeu um erro, já que o porte daquele avião lhe dava uma autonomia de voo para 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros em linha reta era a distância da cidade da Bolívia, de onde ele decolou, até a cidade de Medellín, na Colômbia, ao aeroporto de Medellín. Quer dizer, o avião iria chegar na conta do chá em relação ao combustível. Mas aí que entra o planejamento, duas cabeças pensando é muito melhor do que uma. E pilotos experientes, eles sempre fazem o cálculo, bom, pode passar alguma coisa, pode ocorrer alguma coisa, o imprevisto. Então, o aconselhável, o melhor seria usar uma outra aeronave com maior autonomia. E maior autonomia também com maior capacidade para abastecimento. Mas, infelizmente, não foi esse o pensamento que passou, que reinou na cabeça do piloto. E embarcaram na aeronave. Então, parece uma pane elétrica. O piloto havia se comunicado com a torre dizendo que estava enfrentando problemas. É uma região montanhosa, tem voos que saem daqui de Miami, que passam pela Colômbia, e ao sair do mar e entrar na Colômbia, a região como é montanhosa, então tem aquelas turbulências. Eu já fiz esse voo várias vezes e sei o que estou falando. Ou então pela Venezuela, quando o voo saindo daqui de Miami entra pela Venezuela, aí é mais suave. Ou então quando entra por Manaus também, acontece um pouco de turbulência, mas não tanto quanto entrando pela Colômbia. E aí o que aconteceu, meus amigos? Houve uma pane elétrica, o piloto relatou isso antes de perder contato, e estava a 30 quilômetros de distância do aeroporto, e 4 aeronaves chegaram quase que simultaneamente, com um pequeno intervalo de tempo entre uma aterrissagem e outra. E então, o piloto teve que ficar dando voltas, e já o tempo não ajudava. Vocês sabem que dentro das nuvens existem turbulências, e a aeronave pequena, gasolina já praticamente acabando, né? Tanto que o avião caiu e não explodiu, porque realmente o combustível já estava. Então, trabalha-se com as seguintes hipóteses: falha elétrica, falta de combustível, e a terceira, falha humana. Então, esse conjunto de erros, essa sucessão de erros, levou a essa catástrofe. Foi uma fatalidade. Então, analisando friamente, lendo, pesquisando daqui e dali, vocês sabem que eu gosto de pesquisar, eu gosto muito de ler, eu não encontrei, assim, indícios de um sacrifício Illuminati, bem diferente do que ocorreu nas Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Aquilo sim foi um sacrifício. Agora, esse do time da Chapecoense, eu não vejo nenhum indício de que houve um sacrifício Illuminati. Não creio em coincidências, como foi posto aqui, que a Globo estava passando um filme sobre acidente de avião, etc. Não creio em coincidências, mas até agora, até o momento, eu não vejo nenhum indício de que houve um sacrifício Illuminati. Agora, eu também me dei o luxo de usar um pouco do meu tempo para ver alguns vídeos
E teve o vídeo do canal Filha de Deus, eu sou inscrito no canal dela, em que ela comentou que, como, ainda que ela não tenha usado essa palavra, mas como se fosse um castigo, porque as pessoas estavam idolatrando o time da Chapecoense, que os torcedores sabiam o número da camisa de cada jogador, o nome de cada jogador, data de nascimento. E ela falou: se isso não é idolatria, então o que que é? Você sabe o nome de cada jogador, o número da camisa, data de nascimento, sabe o hino do clube. Olha, isso daí não é. Desculpe, filha de Deus, mas isso não é sinal nenhum de idolatria. Eu sou formado em estatísticas e, por formação, e se você perguntar a qualquer pessoa que trabalha com estatísticas, por formação a gente tem que saber de cor e salteado informações primordiais, por exemplo, com relação à população brasileira, número predominante a porcentagem de pessoas caucasianas, ou seja, brancas, pardas, cafusos, mamelucos, índios, etc. E isso não significa idolatria. Isso não significa que a pessoa, por saber dados, está idolatrando. A pessoa que trabalha em almoxarifado, ela tem que saber o que tem em estoque. Isso são informações. Aqui, os Estados Unidos é um país que vive de estatísticas. Então, sinceramente, não é uma crítica, eu gosto do seu canal, já falei, sou inscrito no seu canal, mas o argumento levantado realmente não condiz com a realidade. Eu sou carioca, gosto de futebol, como todo brasileiro, sou flamenguista, ia muito no Maracanã, e quando vou ao Brasil e o Flamengo joga, eu vou lá no Maracanã ver uma partida de futebol do Flamengo. Eu não vejo isso como uma idolatria. Não vejo isso como uma idolatria. Então, se você tem um irmão ou uma irmã, obrigatoriamente você sabe o nome do seu irmão, a data de nascimento, você sabe do que o seu irmão gosta, do que ele não gosta, você sabe de muitas coisas. Isso é idolatria? Então ficou assim uma coisa que não condiz. Volto a repetir, não é uma crítica, mas realmente eu achei um pouco fora de lugar esse comentário, porque ela disse que as pessoas sabiam de tudo da Chapecoense, mas não sabem um versículo da Bíblia. Ora, tem gente que vai na igreja, ou frequenta uma igreja, né, que sabe o capítulo da novela todo, mas não sabe quantos livros tem a Bíblia. E vai na igreja. Está certo isso? Não está certo. Mas idolatria, o conceito que eu tenho de idolatria é quando você coloca uma coisa em primeiro lugar na sua vida. Tem gente que se diz cristão e adora o dinheiro. Eu conheço pessoas que são pão duras. E, como se diz, em inglês se diz stingy. A pessoa é pão dura, a pessoa ela não gasta com nada, não viaja, compra sempre do mais barato. Então isso também seria uma idolatria, porque está adorando ao Deus Mamon. Tem muitos pastores que pregam a palavra e adoram dinheiro. Por isso surgiu essa teologia da prosperidade. Adoram a Mamon. Então eu acho que o comentário ficou assim, não muito bem colocado. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Eu tenho meu trabalho, tenho a minha formação, minha esposa também tem a formação dela, tem o seu trabalho, temos os nossos carros, mas nada disso ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Se de hoje para amanhã a gente perder tudo, vamos continuar vivendo a nossa vida com Deus no coração e amém. Então, o fato das pessoas gostarem de um time de futebol, de uma cidade que está afastada do centro, principalmente do estado, e etc., isso não significa idolatria. Vários clubes de futebol são usados até para integrar a comunidade à vida diária, ao dia a dia do clube, e fazem trabalhos sociais maravilhosos. Isso se vê muito na Europa. Vários jogadores de futebol, principalmente na Inglaterra, nessa época do ano, eles visitam hospitais de crianças que sofrem de câncer, etc. Então,
eu achei um pouco demasiado esse comentário de que supostamente houve um castigo porque Deus castigou, um castigo porque as pessoas estavam idolatrando o time da Chapecoense. Sinceramente, ficou assim um comentário não muito bem posto. Então, esse é o primeiro comentário antes de entrarmos no tema da live. Outra coisa que eu queria comentar é que muita gente, mas muita gente mesmo, está valorizando um vidente aí, um vidente, tal de Carlinhos, né? Que ele profetizou, que ele previu a morte de um time inteiro de futebol. Bom, eu achei o vídeo, ele realmente falou isso, mas ele mentiu. A previsão foi falsa, porque não morreu um time inteiro. Sobreviveu o goleiro, sobreviveu o lateral direito, sobreviveu, acho que o zagueiro Neto. Então, já... Olha, lembram-se daquela passagem que Saul, depois que ele foi rejeitado por Deus, ele foi consultar aquela vidente, aquela bruxa de Endor, para que trazesse de volta Samuel, porque ele queria falar com Samuel? É a mesma coisa, meus amigos, espírito do engano. Espírito do engano. E o que me causou espanto é que eu vi pessoas que se dizem cristãs e crendo nessas coisas. Crendo nessas coisas. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas previsões. Vamos lá. Tá aqui. Opa. Nessa não. Espera aí. Onde eu coloquei? Será que é aqui? Tá aqui. Vamos ver aqui. Olha, vou colocar aqui a tela cheia. Essa previsão aqui, vou mostrar aqui a vocês. Segundo a informação aqui do vídeo, aqui, ó, publicado no dia 30 de dezembro de 2015, quer dizer, do ano passado, né? Tá aqui o tal do Carlinhos Vidente. Vamos analisar detalhadamente o que ele diz. Vamos às previsões para o ano que vem, a tão esperada que você está esperando esse tempo todo. E como eu estou chegando agora, não vai ter nem como descer do carro, tá? Estou até mal arrumado, para poder fazer essas previsões para vocês para o ano que vem. O ano que vem, gente, todo mundo está sabendo que o ano passado, eu falei que esse ano que ia entrar agora seria um ano péssimo, não seria um ano bom para a gente, seria um ano mentiroso. O que é um ano mentiroso? Aquele ano que parecia, que vista do parece, mas não é. Então, esse ano foi ruim, não foi um ano bom, mas também, se nós olhar para trás, teremos que agradecer a Deus que nós temos saúde, nós estamos lutando, tem tanta gente nesse momento no hospital lá, pedindo a Deus para poder se curar, então, para essas pessoas são piores. Me diga você, o que há de previsão nisso? Isso foi feito 30 de dezembro de 2015. E foi um ano já difícil, né? E esse ano de 2016, estamos vivendo convulsões políticas, com o impeachment da vaca louca do Rivotril. Todos sabíamos que seria um ano difícil para o Brasil. Então, eu também vou dizer que os economistas são videntes, porque os economistas, tanto do Brasil quanto do mundo, da área global, disseram que esse ano de 2016 seria um ano difícil para a economia em todo o mundo. Então, até aí, ele não disse nada. Até aí é mais do mesmo, está chovendo sobre o molhado. Chovendo sobre o molhado. Então, até aí, nada de novo. Mas, continuando aqui. Então, para nós, temos que agradecer a Deus com toda a dificuldade que nós estamos passando. E o ano que vem será um ano muito ruim. Só para vocês terem uma ideia, preste bem atenção para vocês. Olha onde eu moro. A Vale do Rio Doce vai ser uma empresa que vai dispensar muitas pessoas, muita gente vai estar desempregado. De cada 10 empresas, de hoje, essa data que nós estamos falando aqui agora, o pessoal só volta para o ano que vem. De hoje até o dia 15 do ano que vem, de cada 10 empresas, 5 fecham. Alguma novidade? Alguma novidade nisso, que o Brasil está falido? Então, eu quero que vocês examinem juntamente comigo. Vamos raciocinar.
Vamos colocar a nossa massa cinzenta para funcionar. De cada 10 empresas, diz ele, 5 iriam fechar. Não é uma novidade. Isso a área econômica já havia previsto. Ou vocês ainda creem que no Brasil existem somente 15 milhões de desempregados? Continuando. Marca bem o que eu estou falando para vocês. Será ruim para o comerciante. O ano que vem será ruim para muitas pessoas. Tem muita gente aí que tem empresa grande, está fechando, que não tem nem condição de reduzir mais a empresa. Tem gente aí que está passando necessidade com a loja lotada de mercadoria porque não está vendendo. E pior vai ser o ano que vem. Ano que vem será um ano de muita pressão política, descrédito do governo brasileiro. Alguma novidade, pressão política e descrédito do governo brasileiro? Esse descrédito já vem desde há muito tempo. Então, volto a repetir, ele está chovendo sobre o molhado, está falando mais do mesmo. Nada de novo, meus amigos. Tá? Estará vindo por aí o dólar lá nas nuvens, nossas coisas de comer vai aumentar muito, será um ano muito crítico para a gente e quero deixar bem claro para você, é um ano de muita dor de cabeça para nós. Um ano de muita dor de cabeça para nós. E não está sendo, não somente esse ano, o ano passado, o antepassado. O Brasil está em crise. O Brasil está em crise. E tem gente que dá crédito a essa falácia. Tem gente que dá crédito a essas mentiras. Ou melhor, essas mentiras não. Ele está falando que todo mundo já sabia, o que os economistas, o pessoal da área da economia do Brasil já sabia. Quer dizer, ele está repetindo. É como o Rubens. Pega os programas do Alex Jones, traduz e coloca lá com capa de novidade. Com capa de novidade. E agora está vendendo tudo, até relógio. Já vendeu o John, agora está vendendo relógio a R$12. Tudo para fazer dinheiro. O Rubens, sim, ex-vereador pelo PT, aquele melancia disfarçado. Então, hoje, se vocês parar para pensar hoje, nós ainda estamos no céu. O ano que vem, mais metade do outro ano que vem, será um ano bastante preso para nós financeiramente. Mas será um ano muito crítico, um ano na área de disputa política de tudo quanto é lado, pessoas brigando, confusão atrás de confusão, pessoas brigando, confusão atrás de confusão, mas ele não dá nomes. Ele não dá nomes. Ele fala de uma forma genérica. Ele fala de uma forma genérica, sem especificar nomes, sem dar o motivo, sem falar o que vai acontecer com quem ou o porquê. Aí está a mentira, meus amigos. Continuando. Relacionada à política, será um ano bastante turbulento com o impeachment da dona Dilma, que era para ter acontecido esse ano, que eu previ que sairia esse ano. Infelizmente não saiu. Vocês viram que deram entrada no impeachment dela dia 3 de dezembro, eu falei que até o dia 5 entrava, mas não foi expulsa porque o Eduardo Cunha segurou, infelizmente, logo no começo, quando desse. Não daria tempo dessa turma de preguiçoso já colocar ela para fora. Tá vendo? Ele previu o impeachment, errou, e jogou a culpa no Cunha, porque o Cunha segurou, né, o processo. Mas se ele tem poder e tem essa, digamos, essa dádiva de prever, por que então ele não previu que o Cunha iria segurar o processo? Está aí, meus amigos. Cristalino como água que vem da fonte. Está aí. Só não vê quem não quer. Colocar, mas não deu tempo, com certeza nos próximos 2, 3 meses vai acontecer o impeachment. Também estou prevendo que o vice dela vai renunciar para ter novas eleições. E com certeza, vocês podem ter certeza, será uma eleição muito cerrada. Essa eleição será muito forte entre Ciro Gomes, o meu amigo, o cara que eu considero pra caramba, um menino que é maravilhoso, Aécio Neves. Tá vendo? Meu amigo que eu considero pra caramba, um cara maravilhoso, Aécio Neves, da direita canhota ou da esquerda falsa, né? Porque tem a esquerda assumida, que é o PT, PCdoB e outros tantos, e tem a esquerda falsa, que é o PSDB, partido do qual o Aécio Neves, amigo, cara maravilhoso, amigo desse Carlinhos, faz parte. Estão vendo aí, meus amigos? Olha, é incrível, e tem gente que dá ouvidos a isso. E Álvaro Dias,
E para vocês que não sabem, gostando ou não gostando, para as pessoas que não consideram, que acham que eu chuto, tá entendendo? Mas que acerto bastante, eu posso estar chutando. Vocês lembram que eu mais... Que eu chuto, eu posso estar chutando. Não, você chuta e você também é como o Rubens, meu amigo. Você pega notícias daqui, dali, da colar, tudo que você falou aí sobre a economia, o momento político que o país iria atravessar em 2016, estamos atravessando agora, já havia sido dito pela área da economia brasileira que iria acontecer, a insatisfação do povo, etc. Então não tem nada de novo, rapaz. Não tem nada de novo, seu macumbeiro. Tá certo do que erro. Vocês podem observar para vocês verem. Ninguém falou nada quando eu falei da morte do Eduardo Campos. Ninguém falou nada quando eu falei da separação da Lívia Andrade, a linda, maravilhosa amiga, linda Lívia Andrade, que me deu muita ajuda, me ajudou muito no programa dela lá do SBT. Tá? Ninguém nunca falou nada quando viu no programa da Luciana Gimenez, comentando da ida da Xuxa para a Record. Isso aconteceu, eu falei um ano antes. Para a Xuxa e para a Record necessita uma previsão? A Record pagou mais, ela já não tinha mais espaço na Globo. E agora os pastores da Universal têm que ficar fazendo campanha para pagar o salário da loura. Isso não precisa de previsão. Antes, entendeu? Quando eu falei da volta do Gugu para a Record, da situação que estava acontecendo entre ele, para sai que não sai, que voltava para lá. Então, falei do Neymar. Então, presta bem atenção para você que não gosta. Você fica sabendo? Ano que vem será um ano muito ruim nessa área, mas para o Neymar, ele vai conseguir ser o melhor do mundo para o ano que vem. Neymar vai conseguir ser o melhor em 2016, supostamente o Cristiano Ronaldo ou o Messi. E a situação dele lá na Espanha não está boa, estão pedindo a prisão dele por 2 anos, dele e do pai, por causa dessa evasão fiscal. Então, meus amigos, aí está, eu não vou continuar, apenas toquei 4 minutos de um vídeo de quase 12, para mostrar a vocês essa mentira deslavada. Agora, eu vou tocar aqui o vídeo que ele fala, tá logo aqui no canal dele. Eu entrei no canal do cara. Tá logo aqui na abertura do canal dele. Tá aqui, ó. Vou colocar do início. Vou contar uma de primeira mão também. Um time de futebol, só não deu como você levantar ainda, se é que no Brasil inteiro vai morrer num avião. Viu? Um time de futebol, só não sei o nome ainda. Aqui no Brasil ele ia falar, ou no exterior, vai ter um acidente de avião e vai morrer inteiro. Não, ele não falou o nome do time de futebol. Aconteceu com a Chapecoense, mas sobreviveram 3 ou 4, foi o goleiro, o lateral direito e o Neto. 3 jogadores, então não morreu o time inteiro. Aí está mais uma mentira. Um time inteiro de futebol, horror. Marco, estou falando para vocês, isso é no próximo ano e meio. Mas time do Brasil? Essa é a pergunta. Não deu para me levantar ainda, eu quero levantar com certeza. Mas é um time do Brasil? Pergunta a apresentadora. E ele, essa é a dúvida, não deu para eu levantar ainda. De onde que ele levanta isso? Será que digamos, o Deus, o Espírito que revela para ele as coisas, ia revelar somente o que aconteceu, uma fatalidade, mas não com qual time? Meus amigos, abram os seus olhos. Abram os seus olhos. Isso daí é espírito de engano, isso daí é macumba, isso daí, meus amigos, não merece o seu crédito nem o seu tempo. Eu estou mostrando isso aqui, perdendo até um tempo precioso da live para mostrar a vocês, porque tem muita gente que se deixa impressionar por essas coisas. Tem muita gente que passa a crer nessas coisas. É incrível, olha, realmente não dá para conciliar isso. Se é no Brasil, você é fora. Eu vou falar e dar lugar. A gente está numa evolução política, econômica, muito desemprego, muito problema. Muita firma vai fechar. Tá. O que... Tá aí, ó. Tá aí. Eu não vou até cortar para não ficar dando crédito a esse cara, a esse espírito enganador que nem ele certamente não sabe que está servindo a um espírito enganador, um espírito de demônio e com isso também enganando a outras pessoas. Então, meus amigos, está aí desmascarado, não falou nada de novo, choveu sobre o molhado, falou mais do mesmo, e o que ele tinha falado é aquilo que
O Ministério da Economia do Brasil já havia dito que seria um ano difícil. 2017 também vai ser um ano difícil. 2018 também será um ano dificílimo. Então, isso não precisa de um vidente para prever o que vai acontecer. Quando se diz que vai ser um ano difícil, subentende-se que haverá quebras de empresas, problemas econômicos, dificuldades para pagar salários, etc. Vai tudo embutido no mesmo pacote. Mas tem gente que ainda paga. Tem gente que ainda paga uma pessoa dessas, coitado, está sendo usado por um espírito de demônios, para poder falar essas besteiras. E vai em programas de televisão, e se tornou famoso, etc. Olha, é brincadeira, né? É brincadeira. Como é que falam isso? O pessoal anda com... É macumba gospel. É a macumba gospel. É brincadeira, sinceramente. Deixa eu abrir aqui agora a minha página do Facebook. Vou mostrar para vocês um vídeo que o André Basílio, da página O Brasil, de Fora do Brasil, fez lá em Brasília. Boa noite, meus amigos. Para aqui, colocar a tela cheia. E se alguém ainda tinha dúvidas de que o Brasil está moralmente e financeiramente falido, depois desse vídeo aí, é melhor você dissipar todas as suas dúvidas. Prestem atenção. Boa noite, meus amigos da página No Brasil, de Fora do Brasil. Eu sou o André Basílio, estou aqui em Brasília, estou aqui em frente ao Congresso Nacional, onde esses deputados estão dando um golpe no Brasil. Estão votando a anistia do Caixa 2, para, a partir dessa anistia, eles anistiarem, ou seja, perdoarem todos os crimes de corrupção feitos no Brasil até hoje. Inclusive, os corruptos que já foram presos, todos serão soltos. O dinheiro deles que foi confiscado, serão liberados. O bandido, o criminoso, políticos desses aí, mesmo que ele declare, né, mesmo que ele confirme, mesmo que ele confesse que roubou, por exemplo, R$1 bilhão, que recebeu de propina R$1 bilhão, desviando dinheiro público e tudo mais, ele não vai para a cadeia. Ele não é nem obrigado a devolver mais o dinheiro. Se algum bem dele já foi confiscado, esses bens serão devolvidos. O que esses canalhas vagabundos, desgraçados estão fazendo aqui, eles estão legalizando a corrupção no Brasil, legalizando a ladroagem que existe nos cofres públicos brasileiros. Eles estão legalizando toda a lavagem de dinheiro existente no Brasil. Inclusive, essa semana, eles aprovaram mais uma lei que permite a repatriação de dinheiro ilegal que está no exterior. Basta que o bandido, criminoso, né, pessoas ligadas a eles que mandaram dinheiro para o exterior, basta que eles declarem que o dinheiro tem origem lícita, sem precisar de comprovar que o dinheiro é lícito, e o governo brasileiro aceita a repatriação do dinheiro desviado para o exterior. Quem tem conta na Suíça e tudo mais vai poder legalizar o dinheiro e trazer o dinheiro para o Brasil. E com isso, o Brasil, o próprio governo brasileiro está cometendo crime de lavagem de dinheiro, porque o governo está cobrando 35% de propina para poder legalizar essa fraude, tá? O governo brasileiro passou a ser bandido, cúmplice de bandidos. Tipo assim, você tem dinheiro no exterior? Quer mandar dinheiro para o exterior e tudo mais? Não, beleza, deixa um terço comigo, né? Molha o meu bolso aqui, ó, molha a minha mão, né? Um terço do roubo fica para mim, né? Assim que o governo está dizendo, deixa um terço para mim e eu legalizo a sua ladroagem. É isso que está acontecendo no Brasil. Com este crime que eles estão fazendo, né? Esse da repatriação de dinheiro ilegal que está no exterior, porque não há comprovação da legalidade, tá? Não é necessário comprovar a legalidade. Com isso que eles estão fazendo da repatriação e anistia do Caixa 2, eles vão derrubar, eles vão acabar com a Lava Jato.
com todo o trabalho do juiz Sérgio Moro e de milhares de homens da Polícia Federal e do Ministério Público, que tanto trabalharam aí para tentar prender muitos desses bandidos que estão aqui dentro, tá? Eles estão votando uma lei para beneficiá-los, votando uma lei para criar a impunidade para tudo quanto é tipo de roubo que já houve nos cofres públicos brasileiros. É por isso que Brasília esteve hoje em clima de guerra, com vários brasileiros tentando ocupar o Congresso Nacional. E hoje foi só uma batalha, a guerra ainda não terminou. Esse Congresso vai ser invadido. Esse Congresso vai ser ocupado por patriotas de bem, por quem quer ver a decência no Brasil, a decência na política brasileira, porque essa república que está aqui, essa república já caiu. Eles não têm legitimidade para continuar no governo. Todos os brasileiros precisam declarar que o Congresso Nacional é ilegítimo. Eles não têm legitimidade para poder continuar com suas ações, como também o STF. O STF, a Suprema Corte Brasileira, é ilegítima, porque vários dos ministros que estão lá foram colocados no cargo por bandidos, por criminosos, por indicação de criminosos, por quem cometeu crime, tá? E alguns deles nunca passaram em concurso público para juiz na vida, mas estão no STF, tá? Estão no STF ocupando o cargo máximo da magistratura brasileira. É contra isso que estamos lutando. É contra os governos federal, estadual e municipal. Estamos lutando contra toda a corrupção que existe no Brasil. As 10 medidas contra a corrupção que esses desgraçados vagabundos aqui estão votando, eles estupraram as 10 medidas contra a corrupção, assinadas por mais de 2 milhões de brasileiros. Eles mudaram tudo aquilo ali. Tá? O que as pessoas assinaram e o que eles estão aprovando aqui é outra coisa. Eles usam uma frase boa, né? 10 medidas contra a corrupção, para fazer exatamente o contrário. São vagabundos, desgraçados esses que estão aqui. E é por isso que nós estamos aqui, para poder derrubar o Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional não tem legitimidade para trabalhar. O povo brasileiro de bem tem que vir em peso para Brasília para a gente restaurar a dignidade do nosso país. Quando entra um bandido na sua casa, você chama a polícia, não é? É isso que estamos fazendo. Estamos chamando a polícia para esses bandidos aqui. A polícia máxima que a gente tem aqui, né, que a gente usa normalmente, é a Polícia Federal. Mas não adianta a gente chamar a Polícia Federal, porque a Polícia Federal prende e os desgraçados do STF mandam soltar, né? Porque eles estão coniventes com essa bandidagem. E aí, como que você faz quando o STF está corrompido também? Aí a gente tem que chamar a polícia máxima do nosso país. A gente tem que chamar as Forças Armadas para colocar todos esses vagabundos aqui na cadeia, todos os que forem criminosos. Tem que ser feita uma faxina no Brasil, tem que fazer uma faxina para que haja moralidade no Brasil. Tirando o STF fora, que ele não tem legitimidade para poder agir, devido aos ministros que foram indicados por bandidos para estarem ocupando esses cargos aí de juízes máximos do Brasil, né? Tem juiz até que era advogado do PT, né? Nunca passou em concurso público e tá lá no STF, ocupando o cargo máximo da magistratura brasileira. Galera, pessoal, é só com as Forças Armadas que a gente vai conseguir consertar o nosso Brasil. O que nós pedimos não é ditadura, nós pedimos um governo transitório e um governo provisório. Pedimos uma faxina nesse antro de bandidos que vocês estão vendo aqui atrás de mim, tá? Esse antro aí, ó. Pedimos uma faxina para que eles prendam esses bandidos que estão aqui dentro, processem eles, julguem eles e que coloquem atrás das grades os que merecem viver na cadeia. Para, após isso, haver novas eleições no Brasil, né, depois que toda a faxina for feita, para que haja novas eleições no Brasil, e então
para que nós possamos eleger pessoas dignas, ficha limpa para governarem o nosso país, e não esses bandidos que estão aí, ok? Isso em todas as esferas, tá? Federal, estadual, municipal, que seja feita uma faxina nos 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Meu nome é André Basílio, da página O Brasil de Fora do Brasil. Um abraço a todos, que Deus nos proteja e que as Forças Armadas salvem a nossa nação, com a ajuda de Deus. Um abraço. Tá aí o recado do André Basílio, da página O Brasil de Fora do Brasil. Já temos quase 1 hora de live. Eu vou trocar o título dessa live porque eu vou continuar a segunda parte do Decálogo de Lênin hoje à tarde. Lembrando que hoje à noite, às 5 da tarde, horário daqui da Flórida, 8 da noite, horário de Brasília, teremos o nosso hangout principal sobre o quarto poder, onde estarei começando a falar sobre a Rede Globo, tá bom, pessoal? Então não leve em consideração esse título, porque eu pensei que daria para falar sobre o que aconteceu ou ocorreu ontem e também comentar as outras 5 ideologias do Decálogo de Lênin, mas já está ficando um pouco, já quase 1 hora de live, eu ainda tenho que dar uma saidinha, tenho que levar a Belinha para tomar a vacina, então daqui a pouquinho eu vou parar a live, mas ainda tem mais algumas coisas a serem mostradas. Ontem também, na madrugada, aqueles sem vergonhas do Congresso aprovaram que o aborto com até 3 meses não é crime. Não é isso? Foi aprovado que o aborto com 3 meses não é crime. Então, eu quero mostrar aqui um vídeo que eu já toquei na live de segunda-feira para vocês sobre isso, ok? Sobre o aborto. Porque tem gente que acha o aborto uma coisa normal. Tem gente que considera o aborto uma coisa comum. Quando a pessoa chega à beira da loucura, ela não consegue discernir as suas ações e os seus pensamentos são, como eu diria, nublados, fazendo o impensável tornar-se algo comum. Está aqui o vídeo. Deixa eu colocar aqui a tela cheia. Muita gente não consegue ver até o fim esse vídeo, porque realmente é muito triste. Tá aí, ó. É grandão. Espera. Os dedos todo o rosto tem que ser de bater na tubulação. Sacanagem. Deixa eu ver a cabeça do bichinho. Olha os ombrinhos, cara. Isso já foi hoje, já. É bom que a polícia pegasse, fazer uma mãe dessa, alguém denunciasse e a polícia pegasse. Porque já é o segundo que acha menos de 1 mês. Tá bom? Tá bom, senhor. Pode desligar. Tá aí, ó. E tem gente que acha isso algo normal. Tem gente que diz que isso aí é um direito da mulher, né? É um direito que a mulher tem de decidir se quer ter o filho ou não. Ora, se você, mulher, não quer ter um filho, então, desculpe a expressão, mas no lugar de evitar o filho ou de evitar uma gravidez indesejada, é na cama, usa preservativo, fecha as pernas. Desculpe falar assim, mas é revoltante, meus amigos. Simplesmente revoltante. E o STF, como disse o André Basílio, que tem juiz que sequer, jamais em toda a sua vida passou em um concurso público, mas hoje posa de juiz, aprovou esse crime, dizendo que até o 3º mês o aborto está liberado e que não é um assassinato. Outro vídeo que eu vi hoje também, do Glaucio Pucci,
ele falando, eu não vou tocar o vídeo porque ele usou algumas palavras de baixo calão, né? Mas falando sobre a Joyce Hasselman, Bia Kicis e a Carla Zambrini, né? E eu fiz vídeos aí falando das supostas divas, e olha o que eu recebi de críticas. Você fala porque você está aí nos Estados Unidos, ela pelo menos está aqui lutando. Então tá, vamos tocar esse vídeo aqui, e eu recomendo que você veja o filme do professor L'Oreal, eu falei Lori, né? Eu sou horrível com nomes, o vídeo do professor L'Oreal sobre a teoria das tesouras. Outra coisa que eu também gostaria de mencionar aqui, que o jogador da Chapecoense que morreu não é Kleber Lima, é Kleber Santana, ele jogou até no Atlético de Madrid, na Espanha. Então, vou colocar os golpistas. Tá aqui, ó. Aquela que muitos dizem que está lutando pelo bem do país, né? Vamos ver aqui. Bando de coxinhas de extrema-direita que resolveram sair às ruas aí no dia 16 de agosto, na terceira grande manifestação. Apareceram grupos insignificantes, absolutamente irrelevantes, propondo uma intervenção militar. Olha aí, ela ao lado do presidente favorito dela, do fabianista, do Fernando Henrique Ateu Cardoso. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa desenhar? Ou dá para entender? Isso aqui é o Fernando Henrique. Você é um cara que você se faz de liberal, esclarecido, etc., mas tu ainda é o mesmo comunista de sempre, tá? Tem rabo preso. Um homem à frente do seu tempo e que sabe do poder das redes sociais, e é ele que está aqui, ó, do meu lado, presidente. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa? Tá claro ou não? Não é a direita canhota? Então, depois, vai me dizer que lutar contra a intervenção não é fazer justamente o jogo dessa direita canhota? Sim ou não, meus amigos? Aí, ó, ela, a Bia Kicis, a Carla, todas defendem esse sem vergonha aí, esse ateu sem vergonha. Com ele começou tudo isso. Vamos falar especificamente aqui com o nosso internauta. Em 1993, 5 de março de 1993, houve uma reunião secreta entre a cúpula do Foro de São Paulo, o senhor Fernando Henrique Cardoso e os membros do Diálogo Interamericano, que é a ala esquerda do Partido Democrata Americano. Isso só foi noticiado num único jornal do mundo, que é o Grama, edição cubana, não edição internacional. Por uma felicidade, através do Zé Carlos Graça Wagner, foi pioneiro no estudo dessas coisas, veio para na minha mão a primeira página desse jornal, o Grama. Mas só tinha a primeira página com a chamada, de umas 15 linhas. E foi ali que eu tomei conhecimento da informação. Então, decidi procurar a página interna, para completar a informação. Então, quer dizer, que pelo menos essa cúpula petista do PSDB está sabendo de tudo. E é cúmplice do negócio. Um faz e o outro esconde. Né? E os golpistas? Esse bando de coxinhas. Tá aí, ó. Lembram que aquele Carlinhos Vidente falou, meu amigo Aécio Neves e coisa e tal, que eu amo muito? Tá aí, ó. É uma cúpula. Quando vocês vão se despertar para saber que o Brasil, hoje, 30 de novembro de 2016, está sendo governado por uma quadrilha que conta com o apoio de pessoas como essa aí, e as outras duas também, e esses movimentos MBL do Kim Katary, que é sustentado pelos irmãos Koch, parceiros do George Soros. Quando vocês vão despertar para isso? Quando? Basta você perder 15 minutinhos da sua vida, brasileiro. Pesquise. Você tem uma ferramenta poderosa nas mãos, que é a internet. Não seja como um piolho, não vá de cabeça em cabeça ou pela mentalidade dos outros. Forme a sua própria opinião, estude. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então, quanto mais você conhece, mais difícil será que as pessoas te enganem.
Coxinhas de extrema-direita que resolveram sair às ruas aí no dia 16 de agosto. Mas esses grupos são, na verdade, clowns, eles são quase palhaços no meio da manifestação e são absolutamente ignorados, desprezados por 99% dos manifestantes. Então, e esse caso do Fernando Henrique, eu vou divulgar o quanto eu puder. Estou falando isso, mas a pessoa não está prestando muita atenção, não. Estou falando, olha, meu filho, o Fernando Henrique ele não é um membro, mas ele é um cúmplice, ele é um amigo do Foro de São Paulo. E é ele que está aqui, ó, do meu lado, presidente. Vamos falar especificamente aqui com o nosso internauta. Aqui no Brasil, políticos se manifestaram sobre a morte de Fidel Castro. E eu espero que o que foi positivo, por exemplo, a generalização da saúde, da educação, e uma certa simplicidade, um certo sentimento de igualdade, não se perca com a prosperidade que poderá vir a ocorrer. Bom, a gente tem um universo de blogueiros, né? Eu sou blogueira, Ricardo Sete, meu amigo, blogueiro, Noblar, meu amigo, blogueiro, e tantos outros por aí. Mas é verdade, hoje realmente os blogs têm um papel decisivo. Quando foi que surgiu, vamos dizer, essa coisa comunista nas escolas? No governo FHC. Quando foi que surgiu e se enriqueceu e fortaleceu o MST? No governo MST, no governo FHC. E assim, quando surgiu o Estatuto da Criança e Adolescente, desarmamento civil, tudo foi o governo FHC. Ele preparou todo o terreno para isso e agora quer se fazer de herói. O crescimento da violência começou quando? Governo FHC. Tá aí, ó. Lembram daquele jargão de um programa, acho que do Jô Soares, que dizia, tem pai que é cego, tem gente que é cega, tem gente que é cega. Olha, meus amigos. Bom, para terminar, duas coisas. A Hillary Clinton, juntamente com uma mulher do Partido Verde, aqui nos Estados Unidos também tem um Partido Comunista Verde. Eles estão pedindo a recontagem dos votos em Pensilvânia, Wisconsin, e tem um outro estado aí que eu não lembro o nome. E, pasmem, parece que 2 ou 1 desses 3 estados, foi feita a recontagem e encontraram mais votos para o Donald Trump. Quer dizer, que houve sim corrupção nas eleições americanas. Sim, Jill Stein, muito obrigado, Marcos Vinícius. Houve sim corrupção nas eleições americanas. Presidente eleito. Eu vou tocar aqui para vocês, muito legal esse vídeo, acho que foi feito pelo... esqueci o nome dele também, está agora na página do Brasil, de fora do Brasil. Mas vamos ver o vídeo. O presidente eleito dos Estados Unidos ameaçou suspender a reaproximação que o presidente Barack Obama iniciou com Cuba. Donald Trump declarou na internet que, se o governo de Raul Castro não apresentar um acordo melhor para o povo cubano, para os cubanos americanos e para os Estados Unidos, ele vai rever o acordo com a ilha. Hoje foi confirmada a vitória de Trump no estado do Michigan. Com isso, ele passou a ter 306 votos no colégio eleitoral. Hillary Clinton teve 232. O presidente eleito dos Estados Unidos ameaçou suspender a reaproximação que o presidente Barack Obama iniciou com Cuba. Donald Trump declarou na internet que, se o governo de Raul Castro não apresentar um acordo melhor para o povo cubano, para os cubanos americanos e para os Estados Unidos, ele vai rever o acordo com a ilha. Hoje foi confirmada a vitória de Trump no estado do Michigan. Com isso, ele passou a ter 306 votos no colégio eleitoral. Hillary Clinton teve 232. Meu Deus do céu, os esquerdoidos ficam malucos. Mas uma coisa eu tenho que noticiar aqui, pessoal, uma coisa que eu não gostei. Vou abrir aqui uma outra página, esse vai ser o último assunto desse Hangouts, tá bom? Deixa eu colocar aqui no Google. O Donald Trump, ele parece... vou colocar aqui, Trump's Secretary of Treasury. Parece
que ele quer chamar para a sua equipe esse cara aqui, ó, Steven Mnuchin, ou Mnuchin. E esse cara, ele pertenceu ao Goldman Sachs, que é um banco que trabalha diretamente com os especuladores da Bolsa de Valores. E aí já, como se diz aqui nos Estados Unidos, já levantou uma bandeira vermelha, porque o pai dele trabalhou para o Goldman Sachs, ele também trabalhou para o Goldman Sachs, e realmente é uma indicação que a mim me desagradou e muito. A mim me desagradou e muito, porque o Goldman Sachs também está ligado ao George Soros, ao grupo Bilderberg, que é o braço econômico dos Illuminati. Então, é algo que eu vou acompanhar com muita atenção e que realmente me deixou, assim, pensativo. Por que que o Donald Trump, que, segundo eu li aqui, acho que foi nesse link aqui, da Forbes, da revista Forbes, segundo o que está escrito aqui, o Donald Trump conhece esse cara já de longa data. Mas o cara, tá aqui, ó, Mnuchin, 53, é graduado da Universidade de Yale, seu pai foi um banqueiro e sócio da Goldman Sachs. E Mnuchin também seguiu os caminhos do pai, fez 10 milhões de dólares na Goldman Sachs, onde trabalhou por 20 anos. Depois da Goldman Sachs, Mnuchin trabalhou com o Soros, como uma das empresas do Soros, aqui está. Por isso que eu digo que eu não tenho nenhum político de estimação. Estou aqui denunciando essa possível escolha do Donald Trump, que me desagradou e muito. Se ele realmente escolher esse cara, já é um motivo de preocupação. O cara foi do Goldman Sachs e também trabalhou com fundos de gerenciamento de uma das várias companhias do George Soros. Então, vamos ficar atento a isso, tá bom? Meus amigos, eu vou mudar o título desse Hangouts. Muito obrigado aí às 51 pessoas que estão acompanhando. Mais tarde, às 5 da tarde, eu vou fazer o outro Hangouts, 8 da noite, horário daí de Brasília, sobre o quarto poder que é a Rede Globo, tá bom? Vou voltar aqui agora a tela para mim. Então, às 20 horas, horário de Brasília, 17 horas, horário daqui da Flórida, teremos o principal Hangout, hoje eu estou de folga, que vai ser o quarto poder, que é a Rede Globo de televisão. E eu convido a todos vocês a estarem antenados, juntamente comigo, no canal dos FDP, Filhos do Pai ou Filhos da Pátria. May God bless each one of you. I'll see you soon. Tchau. Um beijo e um abraço para todos vocês. Tchau.